E aí galera, tudo bem? Tassiano Albano. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto da importância do magistério e da tradição da igreja para interpretarmos a Bíblia de maneira correta. Porque, claro que existem as formas incorretas. Há quem diga por aí que a Bíblia ela se interpreta por si só, se resolve por si só. Isso é complicado porque nós já observamos as consequências disso, de manipulação da informação. Porque a Bíblia, de fato, é palavra de Deus. Mas, enquanto livro, ela é um meio de comunicação. E todo meio pode ser manipulado. Então, corremos um risco ao interpretar a Bíblia por conta própria. Cada um interpreta de um jeito. E é como se o Espírito Santo entrasse em contradição, porque o Espírito Santo fala uma coisa para uma pessoa, fala outra do outro jeito, fala outra do outro jeito. E quem está mentindo nessa história? Por isso, a importância da tradição e do magistério da igreja. No vídeo de hoje, que ele é curto, eu vou trazer dois aspectos para observarmos a importância da tradição. Vamos lá, todos nós conhecemos a história de Noé. Como é que Noé sabia o critério para identificar um animal que é puro do que não é impuro? Se a lei referente a esse assunto só foi registrada na tradição judaica por meio de Moisés. Como Noé sabia disso, desta regra, e como Moisés tinha conhecimento dessa história de Noé? Essa história de Noé está em Gênesis 7, do 7 ao 9. Será que eles estavam adivinhando? Outro caso. Em Gênesis 14, 20, menciona que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote. Só que as informações sobre o dízimo também foram escritas por Moisés, Deuteronômio 26, do 12 ao 13. A distância de anos entre Abraão e Moisés equivale aí por volta de 2000 anos. Como Abraão sabia do dízimo se não estava escrito? Como Moisés conhecia a história de Abraão 2000 anos depois? Melquisedeque era sacerdote fundamentado em quê? Percebe que existem informações que passaram na história sem estarem escritas. Isso se chama tradição oral. O pai passa a fé para o filho verbalmente. Esse filho, ao crescer, também transmite a fé para seus filhos e vai de pai para filho, de pai para filho, de geração em geração. E essa fé transmitida pela tradição oral, ela criou uma consequência em Moisés, que foi a questão escrita. Se você crê no que está escrito, tem que levar em consideração a tradição que originou o escrito. Se você diz, não, a tradição não é importante, a tradição não é confiável, então a consequência dela, que é o que está escrito, também não é confiável. Se você coloca em xeque a tradição do escritor, as suas influências, a sua forma de ver o mundo,
você coloca também em xeque a obra que ele escreveu. Então, é por meio da tradição oral que ele vai interpretar o que escreveu. Porque a tradição oral é a base que sustenta o que foi escrito. Hoje eu vou ficar com esses dois exemplos. E se não foi por meio da tradição, como você explicaria isto? Seriam eles pessoas que adivinhavam o passado e o futuro? A importância da tradição para a interpretação bíblica. Se você não levar em consideração isso, você vai olhar um texto bilenar, trilenar, com o seu olhar ocidental. Vai ter parâmetros distorcidos do autor e vai interpretar tudo por conta própria. E ainda vai botar culpa no Espírito Santo que te revelou uma baboseira. Então, o Espírito Santo ele age na unidade da verdade. Nós não podemos negligenciar nenhum passo da revelação. A parte escrita, ela é muito importante. Mas aquilo que fecundou a Escritura, aquilo onde foi gerado a fé na tradição de um povo, também deve ser levado em consideração. É nisto que consiste a revelação. Meu amigo, meu amado, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, aciona o sininho e nos ajude a divulgar esse trabalho de evangelização. Escolha aí 20, 30, 40, 50 pessoas e compartilhe a informação. E lembre-se, interpretação tem muitas. Este é a parte 1. Mas nós vamos ver em vários aspectos a importância da tradição e do magistério para interpretar as Escrituras. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre.